Afava, senhor presidente, todos os escrúpulos de consciência. Eu gosto muito do nome Martim. Na França pode ser Martin e nos Estados Unidos Martin. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A vitória será nossa! Que Deus nos ajude, que isso se cumpra. Chicó e João Grilo. Eu disse, como é que vão traduzir isso? Eu sei lá, rapaz. Eu sou escritor brasileiro. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Tempos, combates pela história. Passado e presente neste podcast. Olá, sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, a mais um episódio do podcast Tempos, Combates pela História. Estamos de volta nesse ano de 2023. Olá, Mac. Olá, Tiago. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Como é que passaram de férias? Olá, Chico. Olá, Tiago. Queridos ouvintes. Entrei na frente do Tiago aqui porque ele está mudo. Acho que ele está rouco da farra do carnaval, então estou falando aqui. Férias em termos, né, Chico? Por quê? Me conta. Porque eu não parei de trabalhar, não. E o Tempos também não. Tivemos um episódio no início de janeiro, né? No fatídico 8 de janeiro. Verdade. Triste episódio, né? E, além disso, você tem outras obrigações, né, Mac? Você também é pai, é esposo. Pois é. A Tiago apareceu aí, ó. E aí, monstrão? Como é que você tá? Ele tá bonito, barbudo, né? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Eu estou aqui num debate tecnológico, mas faz parte. Passei minhas férias, foram excelentes e espero que é de todos nós, né? O assunto tá legal, não tá? Ou pelo menos complicado aí. Viajou bastante, Chigas? Foi pro exterior? Visitou que lugar? Eu não considero exterior, não, porque na verdade eu fui para o sul e passei ali no norte, Uruguai, para comer aquela parrilada, aquele churrasquinho, mas ferrado. Só isso. Os caras exibidos, Chico. Não é qualquer viagem internacional, não, né? O cara é humilde, viu? Amigos, o que nós vamos tratar no programa de hoje, hein? Queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Se vocês, como bons professores de história, se lembram de trabalharem em sala de aula, mencionarem um dispositivo político chamado de poder moderador. Vocês já ouviram falar disso? Sim, o poder moderador foi muito importante, ou é, né? Tem gente que fala que é, mas é muito importante analisar esse dito quarto poder. Pois é, que ele foi, eu já estava ciente. Agora que ele parece que tem gente que ainda acredita que esse poder pode ser utilizado de alguma maneira. Vamos conferir a fala do então presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha só o que ele falou. Não dar mais para usurpar prerrogativas, interferir em decisões amplamente debatidas, votadas e aprovadas. O Legislativo, sim, é o poder moderador da República e assim continuará sendo. Ô Chico, na verdade, então não, rapaz. Desde o dia 1º de fevereiro, ele foi reconduzido com a maior votação da história da Câmara. E se transformou aí num grande, já era poderoso, né? Mas um grande super Lira aí. É o poder do Centrão. E interessante que o próprio Pacheco também, né, foi reconduzido ao cargo. Ou seja, você tem as reconduções dos presidentes aí da Câmara e do Senado, e no caso do cara do Senado aí, o presidente do Congresso, né? Agora, poder moderador mesmo, não temos, né? Aí, o que tivemos, poder moderador foi no tempo que Tiago gosta, né, Chico? E aí é o assunto predileto dele. Falar de monarquia no Brasil. Esse povo cismou que eu sou monarca. Eu sou republicano, gente, mas eu acho que pensar a monarquia é importante porque a gente vê o quanto que a República prometeu muito, entregou pouco, ou não precisou, ou não entregou tanto que prometeu, e que a gente precisa refletir. Mas realmente é um período que eu acho interessante. É um bom discurso de monarquista. Não, eu de verdade, eu sou um republicano.
acho que a República é um sistema que, pelo menos em tese, pensa aí no coletivo, tem um tempo, um prazo, uma validade, uma rotação aí dos chefes de Estado e de governo, que no caso do Brasil é um só, mas pensar a monarquia é importante. Por quase 70 anos a gente foi monarquia aqui e tinha esse tal poder moderador. Tudo bem, então, Tigas, vamos começar a pensar na monarquia, vamos voltar lá no século XIX e falar da instituição do poder moderador no reinado de Dom Pedro I? Vamos sim. Vocês estão falando que eu gosto, realmente, eu acho que é tão interessante que a gente está voltando nele para entender o Brasil de hoje ou de outrora, né? O poder moderador, pessoal, eu acredito que uma coisa muito importante do poder moderador é a gente voltar na Constituição de 1824. A Constituição de 1824, ela estabelece a divisão dos poderes. Na verdade, ela fala de 3 poderes. Esse quarto poder seria, assim, um poder diferenciado, né? E separou os poderes. A Constituição do Brasil, em muitos aspectos, ela é considerada liberal. Vocês podem intrometer na minha fala aqui, tá? Estou pensando no geral. E ela inclui o executivo, o legislativo, o judiciário, mais o quarto poder, que seria o poder moderador, que é considerado como a chave de toda a organização política do Império. Isso de acordo com o artigo 98 da Constituição. Quem não é historiador talvez fique falando de onde que essa galera tira essa documentação, né, que serve para os historiadores, para o campo dos judiciários, advogados. Isso está na disposição, por exemplo, no arquivo da Câmara, no próprio governo, né, da Biblioteca do Senado. Está disponível também nas redes sociais, digamos assim, nos sítios eletrônicos. E a ideia desse poder moderador, que era de exclusividade do imperador, do monarca, era, portanto, velar sobre a manutenção da independência, do equilíbrio, da harmonia dos mais poderes políticos. Observação: o monarca tinha acesso ao poder executivo e ao moderador. É interessante a gente pensar isso, né? Então, em tese, essa existência do poder moderador, ele deveria regular e harmoniar, trazer harmonia entre os demais poderes. É interessante lembrar aí o contexto dessa Constituição de 1824, né, Tiago e Chico? Porque havia... Fala, Chico. Ela não é bem a primeira Constituição, né, do Brasil. No ano de a primeira. É a primeira que vai ser validada, né? Mas em 1823 havia tido uma Assembleia Constituinte, que foi dissolvida pelo imperador. Acho que a primeira Constituição elaborada de 23 não agradou tanto ele, né? Lembrando que nós estamos falando de anos subsequentes à independência política do Brasil, né? A conquista dessa autonomia. Então, o Brasil, querendo se posicionar no cenário político internacional como qualquer novo país, é preciso ter lá seu conjunto de regras. Então, a necessidade de se criar uma Constituição. Não é isso, Mac? Exatamente. E você tocou no outro ponto fundamental, Chico, que é esse contexto de afirmação do Estado e da nação brasileira. E nós já tratamos aqui no tempo em dois episódios, né, sobre independência. O último, agora, nos 200 anos da independência, entrevistando um grande especialista, o João Paulo Pimenta, da USP. Então, o ouvinte mais interessado em aprofundar mais isso, o contexto histórico, pode ouvir esses outros episódios. Mas eu chamei a atenção para esse aspecto para fazer o contraste. A Assembleia Constituinte de 23 tinha uma vocação mais liberal. E essa Constituição outorgada de 24 é exatamente uma reação às tentativas de limitar, entre outras coisas, né, o poder do imperador. Pode defender o imperador aí, Tiago? Então, na verdade, não é uma defesa, é só um contexto, né? Que em muitos aspectos, a Constituição de 1924 ela é considerada, inclusive, avançada para o período. Né? Você disse o contexto é o século XIX, o constitucionalismo expressou o rompimento... De avançada eu discordo. A Constituição estava na máquina do tempo? Uai! Então... Uai! Que loucura então, essa discussão aí é a discussão do campo jurídico mesmo, eles entendem que, sim, é um avanço dentro da ideia do absolutismo,
daquele pacto político, Desculpa da ideia aí, advogados, é que o historiador é sempre o chato da conversa. Da ideia entre o soberano e os seus súditos. É um pacto diferente. Eu tenho que lembrar que o contexto do século XIX tem a Revolução Francesa, que marca o que os historiadores denominam como idade contemporânea, não é? E, portanto, em muitos aspectos, essa Constituição ela é considerada assim, muito avançada, inspirada, inclusive, em Montesquieu, né, o Barão de Montesquieu, a divisão dos poderes, em poderes, digamos assim, para romper com a tirania. E uma coisa importante, na verdade, ao mesmo tempo que ela é considerada avançada dentro desses princípios, da limitação do monarca, mesmo que na parte teórica, ela também foi muito criticada. Quando o Chico fala da Constituinte da Mandioca de 1823, Dom Pedro fecha, no dia da chamada Noite da Agonia, mandando o exército para lá. Ele fecha a Constituinte, que era considerada liberal demais para ele, que estava reduzindo demais seu poder, e ele fecha tudo isso e outorga, entrega, impõe uma Constituição para o Brasil, que foi pronta, se não me engano, em 15 dias. E uma coisa importante, isso foi questionado no período. A gente tem que lembrar que vai ter a Confederação do Equador, novamente Pernambuco, questionando sempre, e essa veia republicana de Pernambuco, de Frei Caneca, ele vai questionar tudo isso, vai escrever em jornais, em pasquins da época, em periódicos, justamente questionando esse poder que eles vão chamar de poder absolutista. Então, os críticos de Dom Pedro o chamam de absolutista, porque entendem que ele utiliza das suas ferramentas para impor ao Brasil a sua vontade. E o centralismo é a partir do Rio de Janeiro. Então, assim, você tem outras partes do país questionando esse poder central, questionando esse monarca tão absoluto na leitura deles e usando a imprensa, né? Um dos grandes críticos de Dom Pedro vai ser morto, vai aparecer morto aí, é uma das partes ali daquele momento que ele vai renunciar, vai abdicar em 1931, que é o livro Badaró, que é um ítalo brasileiro, um jornalista muito famoso, principal crítico, fala que o monarca é absolutista, não é? Olha, ouvindo isso tudo aí, eu acho que eu vou dar um pouco de razão para os críticos de Dom Pedro I. O cara era meio despótico mesmo, hein, Tigas? Apesar, né, com todo respeito, não quero te ofender aqui, brincadeira. Mas... Pelo contrário, eu sou a favor do grande Frei Caneca. Eu acho que ele está certo. Como diz ele, quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. Ele está certíssimo. Concordo com você. Eu vou defender Thiago no ponto, Chico. Mesmo achando que ele é monarquista, mas eu tenho certeza das convicções democráticas dele. Então ele é um monarquista, monarquia com democracia. Monarquia parlamentarista, talvez. Então deixa eu parar de esculhambar. Fala aí, Thiago. Vamos voltar ali naquela questão da Constituição de 24, o que ela dizia exatamente acerca do poder moderador? Eu sei que você já esclareceu algumas características, mas tem mais aí para citar, né? Então, Chico, a Constituição, ao estabelecer esse quarto poder, lembrando que o imperador ficava com 2 poderes, né? Sim, o executivo e o moderador. Uhum. Lhe dava, ou seja, dava ao monarca um instrumento que permitia intervir em casos de conflitos institucionais ou interinstitucionais, assegurava a preponderância deles sobre os demais poderes. E olha, para a gente ter uma ideia aqui, quanto à limitação da atuação do executivo, os ajustes necessários, entre aspas, aí, os ajustes, para essa garantia da ordem, para a garantia do legislativo, lembrando que o legislativo no Brasil é bicameral, não é? Você tem 2 câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados. E, inclusive, no caso do legislativo, o imperador tinha o poder de sancionar ou não as resoluções e decretos da Assembleia Geral e dos conselhos das províncias, convocar, prorrogar, adiar, dissolver a Câmara dos Deputados, isso de acordo com o artigo 98, e, além do mais, o monarca poderia controlar essas decisões, né? Limitando, digamos assim, os demais poderes. Os críticos dizem que isso, como diz você, são práticas despóticas, que esse quarto poder era uma maneira de fazer tudo isso. E foi usado, inclusive, por Dom Pedro II, durante todo o segundo reinado, tá? Inclusive, tem várias charges de Agostinho mostrando uma balança, e Dom Pedro essa balança entre os 2 partidos, esse poder de equilíbrio, e foi um monarca que ficou quase 50 anos no poder. Mas os seus críticos falam justamente o que você disse aí. Na verdade, era um instrumento
para, digamos assim, fazer os arranjos que ele conferia, no caso de Dom Pedro II, né, que ficou muito tempo. Ora os liberais, ora os conservadores, mas dentro daquilo que ele bem entendesse, e os conselhos poderiam ser ou não dissolvidos. Só para fechar, um comparativo. É por isso que quando Deodoro proclama e fica ali no governo provisório, no governo que ele fica por meses, ele dissolve, né, Zé Murilo de Carvalho fala isso, ele dissolve o Congresso. E se fosse a monarquia, estava tudo certo. Porque o monarca poderia, mas na República não. Estava tudo certo de acordo com a Constituição outorgada, ou imposta de 24, né? Estava coerente com a lei. Nesse sentido, estava, entre aspas, era certo. Legal, né? Era legal. Não deixava de ser autoritário, imoral, talvez. Não ia deixar passar essa, né, Chico? Até lá na pelada, como é que fica? Na letra fria da lei. Mas é isso aí. O poder moderador também vai se fazer presente após 1831, após a abdicação de Dom Pedro I, quando ele sai do Brasil, deixa aqui o seu filho ainda muito pequeno, e o filho dele, Dom Pedro II, vai também, durante o seu reinado, se valer desse dispositivo legal. Observação, durante a regência, eles quebram esse poder. Em tese, ele não existe por enquanto, ele fica a banho-maria, mas você tem prerrogativas. E o regente, Trino, depois Uno, né, até Araújo Lima, não pode fechar, digamos assim, o legislativo. A gente vê como que eles entendiam e se preocupavam com essa ideia de um poder moderador. O poder moderador chegou a ser utilizado no final da regência para poder fazer, não, né? Dom Pedro II voltar, não foi isso, não, né? Ele foi redistribuído. Oficialmente ele não existia, mas algumas prerrogativas foram redistribuídas aí entre os regentes, entre as assembleias geral e as provinciais. E com a República, acabou o poder moderador. Especialmente com a Constituição de 1891, não é isso? Com a República, mais ou menos, né? Porque o Thiago acabou de falar que o primeiro presidente da República lá se valeu do poder moderador também. Isso aí. Mas na Constituição... Aí tem uma coisa interessante. Há um vácuo institucional, vamos dizer assim, porque a República é proclamada em 1889 e a Constituição vigente a última, né, é de 24. E a nova Constituição, aí já sob a égide republicana, é de 1891. É uma boa questão. Mas na legalidade, como o MEC disse, na legalidade não tem mais esse poder moderador, são 3 poderes. Se ele é atribuição do imperador e você não tem mais a figura do imperador, por consequência, também acabou o poder de moderação. Bom, então, já que estamos falando aqui dos anos iniciais da nossa República, é válido ressaltar que esses 2 primeiros presidentes da fase republicana do Brasil são militares, Deodoro da Fonseca, posteriormente Floriano Peixoto, o que demonstra que as forças militares estão aí presentes na história política do Brasil desde o início da República, né? Depois eles ficam um pouco afastados e voltam a ter certo protagonismo a partir de 1930, não é isso, Mac? Na verdade, eles já têm, aí de maneira rebelde, se pensarmos nos tenentes, desde 1922. Na década de 20, né? Há também, durante a Primeira República, né, figuras como o Hermes da Fonseca. Então, os militares continuam... Sobrinhos de Deodoro, diga-se passagem. Pois é. Então, eles têm um certo papel, mas não... depois de 30 vai ser muito maior. O José Murilo de Carvalho fala que a própria Revolução de 30, figura central da Revolução, são as Forças Armadas. Mas depois de 30, emerge uma situação e há um certo debate historiográfico sobre esse papel das Forças Armadas de 30 a 64. De 64 até 85 também, mas já é um outro debate. A grande controvérsia aí de 30 a 64 não há controvérsia quanto à lei. Em nenhum lugar está escrito que as Forças Armadas teriam um papel moderador. O poder moderador estava extinto, ponto final.
Mas na prática política, na correlação de forças políticas no Brasil, convencionou-se chamar o papel político das Forças Armadas, esse período de 30 a 64, de poder moderador, de uma função moderadora. Ô, Mac, Fala. só te atrapalhando um pouco, mas pegando essa informação, acho que é importante falar que durante esse período de 64 a 85, a própria criação da Constituição de 1967 em si, né, a chamada Constituição, digamos assim, ela que exalta um executivo, que frente ao legislativo, acho que isso também é muito importante, né, que se a gente for retomar na era Vargas, também teve isso. Vargas governa com decretos durante os seus 4 primeiros anos, chamado governo constitucional, e depois também ele vai criar aquela Constituição lá polaca, que é justamente contextos diferentes, mas demonstra isso que está dizendo aí das Forças Armadas estarem ali na base de sustentação, com essa ideia de proteção e de moderação, né? Perfeito. Em 37... eu falava da divergência entre os historiadores, os estudiosos, mas há alguns pontos convergentes. A convergência é, como você acabou de destacar, nos momentos cruciais da história política do país, nessa fase, os militares estão muito presentes, especialmente o Exército. Você acabou de falar de 37, né? O Exército é o grande fiador do golpe do Estado Novo. Depois, os mesmos comandantes militares que ajudaram a consumar o golpe de 37 depõem Vargas em 45, né? O Góes Monteiro e o Dutra. Notem que os 2 principais candidatos a presidente em 45 são militares, o Dutra pelo PSD e o candidato lá, o Eduardo, como é que é o sobrenome da UDN? Gomes. Eduardo Gomes. Brigadeiro. Isso, Brigadeiro Eduardo Gomes. Tem episódio do tempo sobre ele também, hein? Quem quiser ouvir depois. Sim, entrevistando a Flávia Ferro. E aí, na década de 50, mais óbvio ainda, né? Eles estão envolvidos na conspiração, nas pressões que levam ao suicídio de Vargas, na tentativa de impedir a posse de JK. Depois, no próprio contragolpe que garante a posse, né? O trabalho do general Lott. Enfim, e aí os anos 60 já é outra conversa. Aí a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas, então, essa presença, essa importância dos militares, ela é consensual. O que se discute, entre outras coisas, dá para chamar isso de um poder moderador? Formalmente, não, mas na prática, sim. Aí, vamos simplificar dizendo que há 2 grandes interpretações. Uma representada pelo cientista político Alfred Stepan, ele é da Universidade de Colômbia, um grande estudioso das ciências políticas, estuda democracias, regimes políticos comparados. Ele faleceu em 2017. E ele criou uma interpretação muito prestigiada de que as Forças Armadas tinham uma visão, especialmente o Exército, moderadora da política no país. Então, ela intervinha, o Exército intervinha em momentos-chave, mas não tinha o intuito de governar, de permanecer no poder. E aí ele concorda, e ele apresenta esses momentos todos que nós mencionamos aqui, como comprovação, né, dessas intervenções militares. Mas haveria entre os militares, até o final dos anos 50, uma visão de que o exercício a médio e longo prazo do poder cabe aos civis. Claro, civis que rezem pela cartilha deles. Mas eles não teriam um projeto de tomar à frente, a longo prazo, da gestão do país, do governo do país. Porque eles não se sentiam capazes disso. Não sentiam que essa fosse, entendiam, melhor do que sentiam, né? Que essa era a atribuição das Forças Armadas. Contra essa interpretação do Alfred Stepan, o João Roberto Martins Filho, entre outros, né? Estou pegando 2 representantes um representante de cada visão. É o João Roberto Martins Filho, do FISCAR, também estudioso sobre os militares, apoiando-se muito nos estudos do já citado aqui, José Murilo de Carvalho, aponta para diversos documentos que mostram a consolidação entre os militares brasileiros, particularmente entre os comandantes, os militares mais pensadores do Exército, uma visão muito clara de que eles deveriam governar. E eles queriam governar. Eles tinham um projeto de governar, de chegar ao poder e permanecer.
Isso só não se realiza antes de 64, porque a correlação de forças não permitiu. Mas não que faltasse uma vontade, uma determinação, um projeto para isso. Em síntese, é esse, né? O debate historiográfico é muito mais amplo. Eu estou aqui, nesse tempo que nós temos, fazendo uma síntese. Inclusive, também há entre os debates da história sobre o golpe de 1964 que teria tido um projeto em 1954, né? Pelo contexto de crise de Vargas, e aí há questionamentos, né? Que não, o contexto político era outro, de uma década para outra, mas que também há esse debate em relação a de que esse golpe aconteceria 10 anos antes ou 10 anos depois. E que o tiro do peito de Vargas adiou o golpe. Isso, teria também essa crítica de que o contexto político é diferente em 54, é diferente em 64. Eu acho que é importante. Aí o cuidado que a gente tem de ter é a velha cautela para evitar o anacronismo, né? De ver em 54 um ensaio de 64, aí não dá. Mas o raciocínio é muito bom, Thiago, de pensar assim, por que não dá certo, né? O golpe de 54 e o golpe de 64 é vitorioso. Acho que esse tipo de raciocínio é muito bacana. E aí, aquele raciocínio que eu fazia, aquele contraste que eu fazia, né, das visões do Stepan e do João Roberto, eu acho que os anos 60 inauguram um cenário bem diferente. Porque, assim, e mais difícil de entender. Porque, por um lado, fica evidente, especialmente na virada dos anos 50 para os anos 60, que os militares têm um projeto que vai muito além da dimensão militar, da dimensão da defesa, né? Como se dizia. O próprio João Roberto fala isso. No lugar de defesa interna, especialmente a Escola Superior de Guerra, fala em segurança interna. Depois, segurança e desenvolvimento. Então, é um projeto integral. E aí, essa tentativa de galgar o poder reaparece em 61, mas, de novo, não há condições ainda políticas para isso, e se consome em 64. Então, eu dizia, por um lado, fica muito evidente a tese do João Roberto de que o projeto é muito maior do que a mera defesa, a mera intervenção em situações atípicas, ou de crise, né, segundo a ótica militar. Por outro lado, há muitos estudiosos que mostram as profundas divergências dentro do bloco vitorioso em 64, incluindo civis e militares, e no interior das próprias Forças Armadas, quanto à duração que deveria ter o regime. Então, não dá para falar de uma visão monolítica. Então, o João Roberto também não faz isso, aponta as divergências. E aí, o pós-64, então, ele é um campo aberto de disputas. A linha dura, né, se convencionou chamar linha dura, acabou prevalecendo no decorrer do período. E o regime foi se esticando. Mas não dá para dizer que, a priori, já era o projeto unificado, monolítico, de permanecer no poder. Havia divergências. Estou falando demais, desculpem. Não, eu penso que falou o suficiente e interessante para a gente pensar que nesse início de golpe civil-militar ou militar em 74, você tinha forças distintas. A gente, às vezes, olha para os militares e os percebe sempre como homogêneos, o que não é verdade, né? Embora eles estão lá na caserna, falam um pouco no sentido de informações, eu acho que isso é importante. Uma outra reflexão que você falando aí, Mac, recentemente o Pacheco e o Lira refletiram sobre isso, teve pesquisas falando sobre a qualidade, como os brasileiros enxergavam as instituições, o governo federal, como um todo, o executivo, o legislativo, o judiciário, né? Já falei aqui. E aí uma das instituições que tinha grande prestígio era o Exército Brasileiro, né? E justamente para a gente entender assim, essa reflexão. E aí muitos, quando ia para a segunda pergunta da pesquisa, disseram o que sabia, não sabia muito sobre o Exército, mas tinha a imagem aquela positiva, né? Positiva. Agora, essa pesquisa é de agora, né? Porque aí, de novo, o tempo, né? O tempo é a nossa grande variável, né? Como historiadores. Porque a memória sobre o período da ditadura vai se transformando de 85 para cá, e nos últimos anos há pela liderança de Bolsonaro, uma revalorização do período da ditadura.
Mas eu queria fazer um outro comentário ainda sobre o pós-64. 2 comentários. Primeiro aqui, uma indicação de leitura aí. É o Rodrigo Mota, 2 livros, né? O clássico já, Em Guarda contra o Perigo Vermelho. E o mais recente, Passados Presentes, quando ele comenta sobre o golpe, comenta sobre a ditadura. E ele aponta lá, claramente, essas divergências no interior do bloco vitorioso de 64. O outro comentário é sobre o seguinte: se há um debate, como eu disse, sobre esse caráter moderador de 30 a 64, não há sobre o pós-64. Aí não tem moderação nenhuma. Aí é governo direto dos militares. Perfeito? Aí o debate é outro. Em que medida é um governo? É um regime militar ou civil-militar? Ou empresarial-militar, como que algumas versões mais recentes? Aí já é uma outra controvérsia. Quem sabe um outro episódio também. É verdade. Sobre essa questão da heterogeneidade do Exército, o próprio episódio do JK, né, do contragolpe do Lott, é instrutivo sobre isso, né? Você tem as tendências legalistas também em dados contextos. A gente tem que tentar evitar generalizações excessivas, né? Perfeito. Depois esse contragolpe de 55, nós depois vamos fazer um episódio sobre ele. Inclusive, há uma destacada atuação de uma figura aqui do norte de Minas, que é o José Maria Alckmin. Fica a promessa aí para os nossos ouvintes. Ótimo, ótimo. Legal. Depois de tudo isso que vocês disseram aí, então, tanta reflexão, eu estou pensando aqui, o que será que o Lira quis dizer com essa referência ao poder moderador? De que poder moderador será que ele estava falando? Porque... E não era o Exército, né? E não era o Exército. O poder moderador vai se alterando aí, às vezes vão se utilizando desse termo para referenciar o que exatamente, o que está de acordo com o interesse de determinada instituição, determinado grupo que está no poder. Então, o que será que o Lira quis dizer, hein, amigos, com essa ideia de que a Câmara, lá, ele como presidente, poderia ser um representante de um poder moderador? Só uma observação, ele coloca o legislativo como um todo. Então, para ele fala que sempre, né, de fato, o verdadeiro poder moderador é o legislativo. E ele manda, eu estou usando manda porque a fala é imperativa, né? Vitorioso, a maior vitória da história da Câmara. Ele diz para os poderes da República darem exemplo e voltarem para os seus devidos lugares. É uma fala imperativa, é impositivo isso, né? Não é assim, por favor, MEC, chique, não. Poderes da República, eu acho que isso é importante. Parece também que uma crítica direta, assim, ao STF, né? Por tudo isso também que a gente tem visto, essas crises entre os poderes aí. Acho que tem um recado para o STF. Um recado bem direto. Agora, eu queria fazer uma especulação aqui, né? Já que o tempo tem esse caráter do bate-papo, a gente pode se permitir isso. É lógico, né? Já dissemos várias vezes, não há poder moderador na Constituição. Nós temos são 3 poderes, em tese, harmônicos, independentes. Mas nós vivemos uma crise no Brasil, nas relações, nas atribuições desses poderes, claramente. Então, eu penso que a fala do Lira deve ser vista à luz dessa crise. Mas o que eu queria especular e brincar um pouco com o Lira é o seguinte: o Lira é o grande líder hoje do Centrão. Quando ele diz que o legislativo tem um poder moderador, tecnicamente está errado. Mas, na prática, o Centrão tem exercido uma função, não sei se dá para chamar de poder moderador, acho que não, né? Mas que o Centrão tem exercido um papel muito destacado na política brasileira é bem evidente. A ponto de qualquer governo precisar se aliar a ele. Foi assim com Fernando Henrique Cardoso, foi com Dilma. Dilma caiu quando quebrou essa aliança. Ou o Centrão quebrou a aliança com ela, aí é outra discussão. Foi com Temer, foi com o Bolsonaro e está sendo com Lula. Aliás, observação, com Dilma, quem era o representante? Alguém lembra o nome?
Eduardo Cunha? Eduardo Cunha, que estava na posse de Lira. Lira Os é aprendiz de bastidores. Eduardo Cunha. Estava na fotografia. Exato. Né? Então, para a gente ver como que muda-se a face, ou mudam-se as faces, mas permanecem as forças, né? No caso do Centrão. Né? É instrutivo essa ideia de que está exercendo o poder moderador, está fazendo, nem gosta tanto de falar que é Centrão, hora estava com um, hora está com outro. Né? Eu acho Agora, isso importante. deixa eu colocar a coisa em perspectiva histórica. Não estou fazendo comparação. Comparação histórica também é muito perigoso. Mas há uma tese da Lúcia Hipólito sobre a política brasileira de 45 a 64 que me chama muita atenção. É o livro sobre o PSD, né? E ela defende a ideia de que o PSD foi a força política que equilibrou a República naquele período. Tinha essa função da estabilização, da negociação, do equilíbrio. E a democracia brasileira teria resistido naquele período por causa dessa função do PSD, que era um partido de centro-direita, muito pragmático, nesses aspectos muito parecidos com o Centrão de hoje. Talvez o PSD tivesse um perfil menos fisiológico, menos... não vou dizer menos corrupto, porque aí entra numa seara que precisa de provas, enfim. Menos fisiológico, menos pobre intelectualmente, tinha grandes figuras dentro do PSD. Mas, para o bem ou para o mal, o PSD, segundo a tese de Lúcia Hipólito, estabilizou a República de 46. Os críticos de Lúcia Hipólito, entre eles Maria Vitória Benevides, falam é uma tese parcialmente verdadeira, porque ela não considera, por exemplo, o papel dos militares, que nós acabamos de dizer aqui. No caso, nessa tese, Juscelino seria o principal governo do PSD? Seria o momento que exemplifica bem isso. Ele era do PSD, e no governo Juscelino, né, houve vários momentos de crise, potenciais crises. Juscelino, com o seu perfil PCdista, ajudou a apaziguar, inclusive rebeliões militares. Então, eu pergunto isso porque o golpe, a tentativa de golpe dele, ele deu anistia, concedeu anistia. E também há os críticos de Juscelino que falam que, como não tinha reeleição, ele trabalhou pesado ali no final do seu governo, digamos assim, contra os próprios pares para que ele voltasse depois. Sim. Né? Então, assim, se de fato parece estar bem alinhado com a proposta mesmo, né? Essa figura do PSD. Juscelino é essa. E aí eu dizia que no PSD tinha figuras bem acima, né, do que as do Centrão de hoje. Juscelino é um exemplo disso. Mas eu estava voltando, né, para o período atual para dizer o Centrão, ele tem esse... O Centrão é horroroso, né? O sonho, acho que de todo mundo que tem expectativa de um Brasil um pouco mais decente, melhor, é que o Centrão perca o prestígio que tem hoje. Mas note uma coisa. Eu acho uma hipótese muito razoável que Bolsonaro não tenha avançado tentativas, iniciativas mais agressivas, porque ele não teve apoio no Congresso. Porque o Centrão, nos bastidores, falou, porque a partir daqui nós não vamos mais. Não conte com a gente para isso. Acho muito razoável, eu li várias, né, pessoas da imprensa, analistas políticos fazendo isso. São conjecturas, né? Ainda não há pesquisas sólidas que apontem isso. Mas me parece muito razoável que um dos freios às iniciativas golpistas mesmo de Bolsonaro era o Centrão, porque ele sabia que ali não tinha apoio. Porque o cálculo dos políticos do Centrão não há condições para um golpe no Brasil, ou mais importante, não há condições para a manutenção de um governo extraconstitucional. E tudo que o Centrão não quer é sair do poder. E talvez aí um dos motivos para criticar os excessos que o judiciário comete, ou mesmo quando não são excessos, que eles fazem essa leitura, porque no caso do governador do Distrito Federal, por exemplo, o Ibanez, o Alexandre de Moraes, depois a corte comprovou isso, mas inicialmente foi monocrático, foi o Alexandre de Moraes que tomou a medida, e parece que a leitura do Centrão
acontece com o governador hoje, pode acontecer comigo amanhã, né? Mas antes do Arthur Lira mencionar essa ideia aí de poder moderador, né? Sabe-se lá o que é poder moderador na cabeça dele? As Forças Armadas emitiram uma nota no dia 11 de novembro de 2022, ou seja, o contexto era aquele pós-eleições, o Lula já tinha vencido, estava rolando aquela onda de acampamentos pró-Bolsonaro, e as Forças Armadas emitiram a seguinte nota, abre aspas, acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. A construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, à ordem e à paz social. As Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa de nosso povo. Fecha aspas. Muito bonito, né? Fala aí, Thiago, o que você achou? Você que é filho de militar, neto de militar? Eu não sou não. Eu achei ordem... Não é verdade. Eu achei ordem e progresso aí. Brincadeiras à parte, mas tem a ver com essa ideia da República da Espada, inclusive, dos positivistas. Era, na verdade, amor, ordem e progresso. O amor saiu de lá, ficou ordem e progresso. E, novamente, que a gente falou aí da ordem, né, digamos assim, de ser moderadoras, né, as Forças Armadas. Eu acho que... Se colocaram como sempre presentes e moderadoras. De fato, que estão atentos, né, Chico? Com a ideia de estar sempre presente, como a gente viu aqui, né? Não sei se sempre, mas na maior parte das vezes eles estão dando um jeito de aparecer aí na trajetória do Brasil República. É isso aí, eles se colocam com essa função moderadora que nós já vimos. Na lei, na Constituição, não existe. Na prática, existiu, mas com controvérsias entre os intérpretes. Agora, tem um outro ponto aí que me chama a atenção e me incomoda muito, quando eles se colocam como alguém que está ouvindo, interpretando e defendendo a vontade do povo. Também não está na Constituição isso. Não é atribuição dos militares, entre aspas, ouvir o povo, defender o povo. Não. Isso quem faz são os políticos civis, que disputam eleições e depois de eleitos devem estar sensíveis às demandas da população. Não é atribuição dos militares. Então é um discurso bonito, né, mas não constitucional, para dizer o mínimo. E do ponto de vista democrático, ele também é bem problemático, né, Mac? Mais uma vez, essa força que, como você falou aí, não tem essa atribuição amparada pela lei, ela vem se apresentar como uma força que interpreta e que vai intervir se for preciso, né? É bem... E observação, apesar de falar as Forças Armadas e ser assinada pelas três forças, leia-se sempre o Exército como esse braço das Forças Armadas mais atuante nessa perspectiva política, né? A gente já falou isso várias vezes. Então, é o Exército que é essa parte mais próxima desse debate mais político, de tudo isso. Eu acho que isso é muito importante para a gente sinalizar. Um outro ponto importante é o que o Mac falou do povo, é a dificuldade sempre que todos nós temos de entender quem é o povo. Quem é o povo? É fácil falar pelo povo, né, Tigas? Eles não têm voz. Porque o povo é todo mundo e não é ninguém, então é muito, muito complexo essa visão complexa de perceber que em defesa do povo, né? Seja o civil, seja o militar, seja nós, os historiadores, é sempre muito complexo. Tava demorando a aparecer isso, né, Chico? É complexo. Tava. Mas hoje eu vou ter que concordar com ele. Porque se alguém ouviu esse episódio querendo entender o que é poder moderador, capaz que saiu mais confuso do que começou. Vou ter que fazer o Poder Moderador 2.0 para explicar o episódio. Poder Moderador pode ser tudo e pode não ser nada. Pode ser o que você quem fala, né? Mas é isso aí, amigos. Então,
vamos chegando ao fim desse episódio com essa conclusão. O poder moderador apareceu na história do Brasil Império, dentro da formação da Constituinte, foi muito utilizado nos dois reinados, tanto do Pedro I quanto do Pedro II. Depois, no início da República, ele também é acionado, e aí ele vai se modificando de acordo com os discursos, né? A depender dos grupos que utilizam esse termo de acordo com seus interesses. Mas ao acrescentar, Tiago... O poder moderador é extinto, né, com o fim da monarquia. O que ocorre depois Sim, acabou. Forças políticas que se as reclamam termos, moderador. Usa o termo, né? Perfeito. Exato. Você está sob o efeito do carnaval ainda, né? E depois vocês falam que eu sou monarquista. Vai entender vocês, hein? Vocês estão atuando aí igual Deodoro. Estão atuando igual Deodoro. Como se o poder moderador fosse aí para aplicar. Dissolve, abre alas, como o Chico está aí falando. E depois eu que sou monarquista. É difícil. Bora terminar para Chico descansar. Isso. Por que só eu? Porque você farriou mais no carnaval? Deu uma travada aí na minha... Deu. Eu não, tava tranquilo. Eu não, tava de boas. O Thiago tava viajando para Itália, aí eu tava cuidando das crianças. Você tava na casa. Certo. Então vamos deixar aqui os nossos abraços para os ouvintes. Podem ficar à vontade para despedir, Thiago e Meg. Então, eu serei essa força moderadora nesse episódio aqui. E dou um tchau para vocês, geral. Até o próximo episódio, ouvintes. Tamo junto. Abraço, pessoal. Tchau.